Olá, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais um podcast Diário Econômico, uma parceria entre o Diário de Pernambuco e o site Movimento Econômico. Aqui nesse podcast nós conversamos sobre economia, negócios, tecnologia e sustentabilidade, que inclusive é o tema de hoje. Para falar sobre esse assunto que entrou na pauta das empresas, está comigo aqui no estúdio da Rádio Clube, Carlos Cavalcante, que é diretor de sustentabilidade de Suape. Carlos, seja muito bem-vindo para esse bate-papo. Obrigado, Patrícia Raposo. É uma grande satisfação poder conversar sobre economia ambiental, economia ecológica, transição energética, sustentabilidade, meio ambiente, natureza, gente. E a todos os ouvintes e os que estão assistindo aqui, tanto o Diário de Pernambuco como o Movimento Econômico, uma grande satisfação. Obrigada, Carlos. Eu vou apresentar o Carlos Cavalcante. O Carlos é engenheiro agrônomo, com mestrado em desenvolvimento rural territorial pela Universidade de Córdoba, da Espanha. Foi secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Pernambuco. Foi presidente do Conselho Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade. Ele também é membro do Conselho Nacional de Meio Ambiente, o CONAMA. E no terceiro setor já atuou em várias empresas, várias organizações, e entre elas a Sociedade Nordestina de Ecologia. Eu vou resumir, tá? Porque é muito grande o currículo dele, mas vou resumir para já dar uma ideia aqui da representatividade dele, né? E agora está à frente de toda a política ambiental do Complexo Portuário de Suape. E então, Carlos, vamos falar um pouco sobre sustentabilidade, né? Como eu disse, entrou na pauta das empresas, né? Permeia todas as decisões administrativas. É um assunto que cada vez mais as pessoas despertam interesse, principalmente depois dessa pandemia, né? Que a gente percebeu como é importante, né, o tema sustentabilidade, e muita gente entende que crescimento econômico e preservação ambiental precisam seguir lado a lado. Então, para começar a falar sobre sustentabilidade de Suape, eu venho com uma pergunta que não posso deixar de fazer. Nos últimos anos, o Porto de Suape vem sendo apontado como a causa para os ataques de tubarões na costa pernambucana, devido a interferências que teria provocado no estuário do Rio Ipojuca. Como o Suape vem lidando com isso? Pois é, tem uma mistificação de que Suape é o culpado em relação aos incidentes de tubarão na região metropolitana do Recife. E a gente tentou realmente, estamos tentando entender qual é essa contribuição. São vários fatores que levam, não é, a ocorrer os incidentes de tubarão na nossa região metropolitana, nas praias do Recife. O fato é que depois da construção do Porto de Suape, sim, aumentou os incidentes de ataques com tubarão. Mas se a gente for ver, historicamente, essa é uma região onde há ocorrência das espécies, né? E o primeiro relato, no final da década de 40, na Igrejinha, né, em Jaboatão dos Guararapes, teve um incidente, inclusive fatal, né, com um padre. O padre, né? Exatamente, isso é histórico. Um caso histórico, verdade. E, de fato, depois da construção do Porto de Suape, deve ter havido algum desequilíbrio em relação à relação do estuário e do mar naquela região. Posteriormente, a gente começou a observar que era preciso entender se as teorias que imputavam a Suape essa culpa fazia sentido. Entre elas, a teoria de que as espécies acompanham as embarcações. Acompanhando as embarcações, elas se aproximam da praia, porque o Porto de Suape está naquela região muito próxima à praia, né, de Gaibu, depois Barra de Jangada. E a teoria é de que esses tubarões chegam junto com as embarcações, onde são fundeadas as embarcações, né, e aí eles pegam essa corrente, que é predominantemente sudeste, e leva em direção às praias. E aí, a pesquisa que nós estamos fazendo atualmente é exatamente para entender se existe, de fato, essa teoria sendo
ocorrendo em Suape. E o que a gente tem observado nos últimos 12 meses é de que não é bem assim. Não é bem assim. Tanto é que a gente tem mais de 600 imagens, horas de filmagens, e que a gente não encontra a espécie tigre, que é a espécie que tem a incidência mais intensa nos ataques de tubarão na região metropolitana. Então, essa é uma pesquisa que vai levar mais 12 meses pela frente. Uhum. Que instituições ela envolve, Carlos? Nós estamos fazendo um trabalho com o Departamento de Engenharia de Pesca da Universidade Federal Rural de Pernambuco. O professor Fábio Azim foi o grande idealizador dessa pesquisa, que se chama Megamar, Projeto Megamar, professor Fábio Azim, a quem a gente faz uma grande homenagem ao professor Fábio Azim, que foi o maior especialista dessa questão dos tubarões aqui no Brasil, se não no mundo. É verdade. Pessoa que tinha realmente uma grande referência nos debates. E ele concebeu esse projeto no sentido de vamos estudar a situação de Suape para que a gente possa entender e tomar algumas atitudes. Quais são as atitudes? Principalmente a questão da conscientização da educação ambiental, que é um trabalho permanente, que tem que ser feito aos usuários das praias. E também, tecnicamente falando, se a gente pode fazer uma medida para distanciar a área de fundeio dessas correntes que levam e aproximam as espécies para as praias. Então, praial. Existe a possibilidade de se alterar a área de fundeio do Suape. Distanciar um pouco mais a área de fundeio. Na verdade, estabelecer a área de fundeio mais adentro do mar, e assim a gente leva a uma situação hipotética agora, nesse momento, mas que as espécies estariam acompanhando as embarcações e elas pegariam as correntes mais adentro do mar e não próximo ao ambiente praial da região. Entendi. E de um tempo para cá, nós percebemos que Suape vem intensificando fortemente as suas ações ambientais. Essas ações podem ser entendidas como uma compensação a esses ataques ou existe outro propósito? A narrativa de que Suape estabeleceu uma grande degradação ambiental, destruição do meio ambiente, é uma narrativa que a gente tem que contestar, porque o planejamento estabelecido no final da década de 60 e que se concretizou na década de 70, em 1978, quando Suape, a pedra fundamental de Suape foi estabelecida, o plano de concepção de um porto-indústria moderno concebia um cinturão verde de Mata Atlântica, de mangue, de restinga, que protegeria e protege até hoje a pressão das cidades, do seu entorno, da região metropolitana, especialmente Cabo, Santo Agostinho e Pojuca, das movimentações industriais e portuárias, que até hoje acontecem com combustíveis, com gás, com substâncias perigosas, tóxicas, explosivas, e que seria inconcebível ter pessoas morando no entorno dessas estruturas industriais e portuárias. Isso funciona até hoje. E com isso, Suape ganhou um status hoje de que mantém uma área de 8.000 hectares de Mata Atlântica, de mangue, de restinga, com 4 unidades de conservação, que, de fato, você tem uma proteção ambiental rigorosa, porque são unidades de conservação estabelecidas pelo órgão gestor, a CPRH, de proteção integral, e que isso faz com que a gente realmente consiga hoje, nos dias de hoje, apresentar um legado de um planejamento e colocar esses ativos ambientais dentro de um tabuleiro econômico. É bem oportuno observar que essa questão do sequestro de carbono, por exemplo, é uma pauta muito contemporânea em que os governos, as empresas, serão cada vez mais taxados pela emissão dos gases de efeito estufa. Então, o carbono é um problema, porque você tem o CO2, que tem uma relação direta com o aquecimento global, e esse aquecimento global
vai prejudicar, está prejudicando com a intensificação dos fenômenos, não é, a vida das pessoas. Então, temos que encontrar medidas mitigatórias, medidas de adaptação a essas condições. E a Mata Atlântica, ela é um grande sequestrador de carbono. E vocês lançaram no começo do ano o projeto Carbono Neutro. Exatamente. É exatamente. para combater justamente isso, esse efeito estufa, na verdade, levar energia limpa a todas as áreas. Fala um pouco desse projeto. Exatamente. Na verdade, o programa SUAP Carbono Neutro, ele pretende equalizar a questão das emissões de gases de efeito estufa, porque predominantemente a gente tem operações de combustíveis fósseis, né, de produtos fósseis, e que são grandes emissoras de gases de efeito estufa. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um sequestro de carbono acontecendo ali do lado, mas que não está mensurado, não está efetivamente inventariado. Então, o nosso trabalho é fazer o inventário das emissões de gases de efeito estufa do Complexo Industrial Portuário de Suape e fazer o inventário do sequestro de carbono, para a gente saber. O sequestro que é promovido pela mata. Pela mata, pelo solo, pelo mangue, pela restinga. Isso. Exatamente, que é o papel fundamental e principalmente dos projetos de restauração florestal que nós fazemos. Suape já plantou mais de 1.100 hectares de Mata Atlântica. Né? Nós temos uma produção anual que pode chegar a 450 mil mudas de Mata Atlântica. Né? São 78 espécies da Mata Atlântica que são produzidas nesse viveiro florestal e que serve de base para os projetos de restauração florestal. Então, a gente precisa dimensionar quanto a gente captura de carbono, e é exatamente isso que a gente está fazendo, para fazer uma equalização no próprio complexo industrial portuário dessas emissões com o sequestro. Isso tudo rastreado, né, certificado, e que possibilite as empresas poderem colocar em seus negócios, não é, de que se faz a neutralização ou parte da neutralização das emissões no próprio complexo industrial portuário, nessa mata que nós conservamos e protegemos. Vocês querem criar créditos de carbono? A ideia é fazer, com esse projeto de crédito sequestro de né? carbono, a gente fazer a rastreabilidade de cada hectare de terra, desses 8.000 hectares, são 8.000 hectares que está zoneado como área de preservação ecológica, é a zona de preservação ecológica, mas que a gente não tem esse dado atual, né, quanto se sequestra de carbono. Então, a gente vai certificar isso aí e tokenizar esses dados, que é importante saber o hectare para poder gerar o crédito e dentro de uma estrutura de uma plataforma blockchain, que é exatamente aquilo que dá uma segurança da origem, não é? Uma segurança cibernética, assim como os criptoativos, não é? Os bitcoins são estabelecidos nas suas plataformas blockchain, com tecnologia blockchain, e a gente já tem um projeto de hidrogênio verde que contempla uma plataforma blockchain, com tecnologia blockchain, ou seja, tokenizar essa informação do sequestro de carbono e colocar nessa plataforma esses dados. E aí, você está falando em criar uma moeda. Você está falando em criar uma moeda... transformar esse ativo ambiental num criptoativo, né? Você tokeniza, depois de tokenizar, você pluga na plataforma blockchain. Para poder comercializar. Para poder comercializar e vir um criptoativo. E essa comercialização seria entre as empresas swap ou ela se tornaria uma moeda como outro criptoativo qualquer que circula pelo mundo? Nós estamos numa fase de concepção desse projeto, né? E estudando bastante se existe uma viabilidade, e todas as conversas que nós temos com os especialistas, inclusive no Ministério da Economia, de que sim, é possível construir as bases, e nós estamos construindo as bases com tudo rastreado, né, com tudo certificado, né, para que a gente convide as empresas, e a pergunta inicial é ser um laboratório, um case, em que a gente possa aplicar nessa limitação geográfica, que tem 224 empreendimentos, empresas, mais de 40 mil trabalhadores diretos e indiretos, 7.000 famílias que são vulneráveis socialmente, né? 8.000 hectares de Mata Atlântica em que se faz um sequestro, né,
de carbono, e o inventário das emissões de gases. Então, a gente tem uma massa crítica de dados, de informação, que possibilita, não é, colocar esses ativos que hoje estão fora desse tabuleiro econômico dentro de um tabuleiro econômico com inovação, que é exatamente ser um criptoativo. E aí, pensando um pouco mais de como isso poderia repercutir na comunidade, nessas 7.000 famílias vulneráveis, a gente criar um mecanismo de que uma parte desses investimentos em criptoativos estabelecidos nessa plataforma blockchain, a regra seria uma parte desses investimentos ser convertido numa moeda local. Então, a gente teria uma moeda, por exemplo, swap, né? 10 swap, 20 swap, iniciativas 50 swap. No Brasil, a gente sabe disso. Exatamente, bem-sucedidas, como, por exemplo, a Prefeitura de Maricá, no Rio de Janeiro. Palmas, no Ceará. O Banco Palmas, um bairro em Fortaleza. Mas aí essa moeda local em swap, ela seria usada por essa comunidade. Agora me explica uma coisa. Ela seria usada por essa comunidade. A gente está falando de 7.000 famílias que vivem aonde? Como é que elas se integram com o swap? O cadastro dessas 7.000 famílias que estão em situação de vulnerabilidade social, né, elas estão muito inseridas na zona de preservação ecológica, nas matas, né, e também em áreas de fronteira com as zonas industriais. Foram mas principalmente que começaram a chegar nessa área de todo swap. tipo. Tem famílias originárias, digamos pescadores. assim, de pescadores artesanais, de agricultores, poceiros. Tem até uma comunidade quilombola, né, que foi autodenominada através da Fundação Palmares como comunidade quilombola. Nós temos pessoas que têm uma relação de modos de vida, né, de extrativismo na região, marisqueiras, e são famílias que estão ainda em vulnerabilidade social. É inconcebível a gente ter uma locomotora econômica no estado, ali do lado, e 7.000 famílias vulneráveis do outro lado, assim, não é? Muito próximo, passando por necessidade. Não tem sentido, é inconcebível. Então, o que é que nos falta, não é, para que haja um rebatimento direto na vida dessas pessoas e não fique aquela imagem que a gente falou no início da degradação, da destruição do meio ambiente, não é, a narrativa, mas sim pessoas que vivem, que têm uma relação com a natureza, com o meio ambiente, mas que estão em vulnerabilidade. Então, a ideia é fazer uma inovação em que a gente pudesse reverter nessa plataforma blockchain e nas transações de neutralização das emissões, uma regra em que a gente colocasse uma parte desses lucros do investimento numa moeda local. Então, teríamos o cadastro das 7.000 famílias, teríamos um cadastro dos serviços locais de comércio, né, de atividades que poderiam ser contratadas com essa moeda, e estabelecer esse limite geográfico. Então, a ideia é estabelecer esse limite geográfico e transformar toda a agenda ESG, que hoje nós estamos bastante intensos nessa plataforma ESG, na empresa Swap, em indicadores positivos. Nós teríamos indicadores positivos que seriam indicadores positivos tokenizados, token. Cada indicador positivo, né, da área social, da área ambiental e da área de governança, tokenificado, para que a gente pudesse fazer um grande engajamento das empresas que estão, das 224 empresas, e elas pudessem, não é, adotar medidas, não é, de melhorar seus indicadores positivos. Não é? Uhum. Isso, digamos, tem a ver, por exemplo, se a gente imaginar que as embarcações, um exemplo clássico das embarcações que ficam atracadas no porto, e que, ao estarem atracadas no porto, para elas funcionarem, elas precisam queimar combustível. Nós temos emissões de milhares de litros, não é, de combustível, não é, gases de efeito estufa sendo, não é, emitido naquele período em que ela está atracada. Então, se a gente consegue, a empresa Swap consegue viabilizar uma eletrificação para as embarcações, e essa eletrificação ter a base de energia renovável, não digo nem o hidrogênio verde, mas a base da energia renovável diretamente na rede, que é bem possível. Hoje, parte da área pública de Swap, não é? O condomínio público, o fornecimento é energia renovável através da ADEP, não é? E a gente compra energia renovável através da ADEP no mercado.
no Mercado Livre, a gente poderia estabelecer junto às embarcações o fornecimento de energia renovável para as embarcações. Então, a gente teria uma emissão evitada. Essa emissão evitada, ela pode se transformar em créditos, indicador positivo. A compra dessa energia poderia se dar com essa moeda local ou a criptomoeda? Não necessariamente, não necessariamente. Aí teríamos que ver quais seriam os cenários, né? Mas que, né, dependendo da situação, sim. Sim. Eu queria voltar ao tema da moeda local, porque, por exemplo, lá a moeda Palmas, lá no Ceará, ela surge como uma opção para que a riqueza daquela comunidade ficasse retida na comunidade, né? Eles começaram a perceber que tudo que eles recebiam com o trabalho deles, eles iam comprar fora e o dinheiro sempre estava fora. No momento em que eles criam uma moeda local e tudo é transacionado ali dentro com aquela moeda dentro da comunidade, eles conseguiram se fortalecer enquanto comunidade e também melhorar a renda deles. A ideia de criar uma moeda em swap seria com esse propósito de que ela pudesse circular nessa comunidade swap ou remunerá-los por algum serviço que eles venham a prestar swap. Como é que vocês concebem isso? Exatamente. O serviço prestado, por exemplo, de conservação da Mata Atlântica, de restauração florestal, né, ou de sistemas agroflorestais. Os sistemas agroflorestais, eles são bons sequestradores, são eficientes sistemas de sequestro de carbono, né? Então, na medida que você faz uma poda e a árvore ela se replica, não é? Então ela pode capturar mais carbono do que uma árvore somente crescendo. Então os sistemas agroflorestais são sistemas que são bons sequestradores de carbono. Então esses serviços ambientais, serviços ecossistêmicos que seriam medidos pelos atores sociais que estão inseridos, não é? Isso seria convertido em um indicador positivo que seria tokenizado, que seria plugado, né, numa plataforma blockchain e seria transformado em um criptoativo que seria transacionado. Um propósito verde. Um propósito verde. A experiência da Lagoa do Mundaú é bem interessante com o sururete. Em Alagoas, né? Em Alagoas, em Maceió, o sururete. Eu visitei recentemente com a equipe de lá de swap, com o pessoal que assessora essa comunidade, que são as marisqueiras de sururu, que elas coletam o sururu e jogam fora a casca do sururu. E a casca do sururu fica um problema. É um problema, porque fica se acumulando, né, quilos, toneladas, né, e além de enfeiar muito a paisagem, é um problema de destinação inadequada de resíduos sólidos. Então, o que foi que o projeto fez? Começou a comprar a casca do sururu através do sururete. Então, criou uma moeda local para comprar o sururete. Essa moeda local, ela é fornecida através de um banco de microcrédito local, lá de Maceió, que, por sua vez, tem um cadastro de serviços locais, né, mercadinho, né, cabeleireiro, manicure, borracharia, tal, em que essas mulheres, principalmente, elas podem transacionar com sururete lá nessas atividades econômicas que estão na comunidade, né? Comprando e trocando a moeda. Então, é bem possível fazer de um resíduo, né, que hoje é um problema para o meio ambiente, um ativo, um indicador positivo. E qual é o destino que eles dão para a casca? Para a casca, eles fazem um processamento da casca muito interessante e transformam em combogó. Combogó. Eles fazem combogó. Interessante. E uma empresa de Santa Catarina, ela apoia a compra desse combogó em uma escala em que a comunidade pode produzir. Então, esse resíduo, ele é capturado o carbono, inclusive, não é? E ele é armazenado o carbono. Ele é capturado e ele é armazenado, porque o combogó não tem mais
nenhuma emissão. O Combogó parou a emissão, né? Ele concentra o carbono ali. Perfeito. E Então, se a moeda transforma estimula a economia circular. a economia Ainda circular, tem esse exatamente. propósito, né? E o preço do Combogó é um preço, comparativamente no mercado com cerâmica, muito mais alto. Então, tem um valor agregado, né, que é um valor social, de um indicador positivo. E a empresa que dá esse apoio, ela comercializa, né, o Combogó a outras empresas que têm uma pegada de responsabilidade social. Então, você cria uma economia circular, né, positivo, porque, no final das contas, você está estimulando a melhoria do meio ambiente e a melhoria de vida das pessoas, dessas mulheres que estão envolvidas. E ela incorpora o preço disso, né? Incorpora o preço ela disso. se valoriza por isso, né? Porque ela tem uma função social. Exatamente. E as pessoas que entendem isso compram, né? Compram, exatamente, pelo valor agregado, né? Eles sabem da história dessa comunidade, dessas mulheres, que melhorou a renda, porque além dos auxílios que elas recebem, os auxílios, né, das políticas assistenciais, elas têm uma outra renda, que é o sururete, que ela pode ir no cabeleireiro, ela pode comprar no mercadinho, pode, né, fazer coisas que ela não fazia com o auxílio, né, emergencial, por exemplo, né, que é um valor irrisório do ponto de vista da sobrevivência, né? Então, o sururete é um complemento de renda importantíssimo, porque essas mulheres, é só ver como é a situação dessas mulheres. São mulheres com autoestima lá em cima, né? Muito significativo ver essas pessoas, né, se valorizando, né, se embelezando, passam inclusive. A entender, né, melhor como funciona a economia, como funciona o dinheiro, Exatamente. O potencial que existe para se explorar outras possibilidades econômicas, financeiras, né? Completamente. É bem interessante. E valorizar o resíduo. Claro. Né? O resíduo que era problema, a casca de marisco. Pois é, então existem várias soluções aí em curso. Agora, você tocou no assunto aí, que é a grande quantidade de combustível que Suape movimenta, né? Fornece gás para a empresa, recebe muito combustível, mas o presidente de Suape, Roberto Guzmão, já disse que quer transformar Suape num Porto Verde, né? Como tem sido esse trabalho que vocês têm desenvolvido, principalmente do ponto de vista da transição energética? Você falou aí desse exemplo dos navios, verde, né? Mas temos hidrogênio verde, temos outras coisas acontecendo, né? Sim, esse assunto tem sido muito caro para a Suape, porque Suape tem uma situação muito propícia a fazer as coisas mais rapidamente, né, do que outras áreas do governo, porque é uma empresa pública, obviamente, 100% capital pernambucano, né, azul e branco, como a gente diz, mas que tem um modus operandi, uma gestão muito parecida com empresa privada. Então, a gente consegue ser mais rápido em muitas coisas do que a administração direta, por exemplo. Então, a transição energética é uma pauta que as grandes corporações, os governos e o próprio governo do estado de Pernambuco estabeleceu metas na última COP, 26, né, em Glasgow, em que a descarbonização é a mola propulsora da economia. Então, a economia ela vai puxar a descarbonização, principalmente pela taxação do carbono. Então, o carbono vai ser taxado, as empresas que emitem muito vão ser taxadas e o mercado vai cada vez mais se restringir, né, a empresas que realmente têm uma pegada de sustentabilidade. Então, pegando, digamos, essa perspectiva de transição energética, e a questão do hidrogênio verde é muito importante, porque o hidrogênio verde ele pode ser a rede de arrasto na pesca artesanal, por exemplo. O cara está lá com a varinha, só pega um peixinho. O cara bota uma rede de arrasto e ele consegue pegar mais peixe. Então, o hidrogênio verde é como se a gente pudesse atingir um maior número e rapidamente fazer essa transição energética junto às empresas, junto aos novos empreendimentos, junto à mobilidade, junto à questão da agricultura de baixo carbono, a siderurgia, todas buscando uma sustentabilidade. E o hidrogênio verde ele é um vetor elétrico, né? O hidrogênio verde pode ser uma molécula de combustível, né? O hidrogênio verde ele armazena a energia renovável. Então, o hidrogênio tem essa capacidade, né, de poder ser transportado, por exemplo.
E esse fator faz com que as indústrias comecem a observar uma oportunidade. Obviamente que o preço do hidrogênio verde ele ainda está distante, digamos, do preço do hidrogênio cinza, que é estabelecido na refinaria, por exemplo, Mas é uma Abreu questão e de Lima, escala, de né? escala de produção. E aí, com relação a começar a fazer isso, Suap fez uma série de movimentações em 2021 e agora também, de trazer um projeto piloto para montar um distrito industrial verde de referência em pesquisa e desenvolvimento. E essa parceria logrou êxito. Nós tivemos um projeto aprovado numa chamada pública do Senai Nacional com a CTG, que é uma corporação da China, que estabeleceu um edital de 18 milhões. A gente conseguiu aprovar em primeiro lugar, concorrendo com 31 projetos. A gente montou a plataforma, o conceito da plataforma com tecnologia blockchain para administrar e fazer gestão da informação do hidrogênio verde, não é? Através de uma planta piloto, e mais 3 outros projetos foram aprovados. De fevereiro para cá, a gente conseguiu avançar no seguinte sentido. A definição de aplicar os projetos num território em que o território pudesse agregar todos esses projetos do Brasil, que estavam soltos em alguns estados. O local escolhido foi Suap. Então, nós vamos ter um grande movimento que o portfólio de projetos era de 18 milhões, passou a ser de 46 milhões, para que a gente possa aplicar o cluster do hidrogênio verde, ou o hub do hidrogênio verde, dentro de um processo de P&D. E isso vai arrastar toda a dinâmica de produção do próprio hidrogênio verde. Que aí, na plataforma blockchain, a gente vai fazer a medição dessa transição energética. Então, os inventários das empresas que são estabelecidos nessa plataforma blockchain, nós vamos saber que as empresas estão diminuindo a sua pegada, estão neutralizando a sua emissão, e, além disso, elas estão utilizando energia renovável nos seus processos produtivos, assim como as embarcações. Então, todo esse esforço, nós estamos começando, Patrícia, é ainda uma fase inicial, uma fase que a gente está saindo da parte de conceito para a execução, uma vez que já temos contratos firmados, já temos 6 senais envolvidos nessa questão de inovação, de energia renovável, de tecnologia, de mercado, estudando a fundo como precisa ser o marco regulatório desse processo como um todo, para que a gente possa antecipar cada vez mais o futuro e a gente chegar no nível, daqui a 6 anos, 2030 por aí, com as metas, 2028, 2030, com as metas já garantidas de que essa transição energética está ganhando uma escala de progressão geométrica. E essa é a grande ideia de começar com o P&D, com um projeto de um distrito industrial verde, em que a gente vai ter em pequena escala toda a lógica de produção dessa transição energética, mas que rapidamente a gente vai estabelecendo a implementação das unidades de produção em maior escala, que é isso que está acontecendo também. Paralelamente, Suap tem trabalhado com estudos preliminares para a gente definir áreas no complexo industrial portuário. À luz também da revisão do plano diretor de 2011, a gente teve o plano diretor até então sendo utilizado como uma referência de 2011, de 10 anos, 11 anos atrás. E agora a gente, fazendo essa revisão do plano diretor, deve estabelecer as novas atividades econômicas que o complexo industrial portuário precisa suportar. E precisa suportar essa transição energética, que é muito cara para o planeta Terra. Então, esse plano diretor vem com novas atividades, vem com transição energética e vem com um grande viés de inovação, né? Completamente. Inovação e digitalização, porque quase tudo que você falou aqui passa por um processo de digitalização. Total, e a tecnologia tem esse papel fundamental de fazer a aceleração. As startups, as universidades, os institutos de pesquisa. Internacionalmente, a gente começa a fazer uma movimentação forte com empresas que têm relação com universidades que estão na China, que estão no Japão, que estão na Europa, na Alemanha, principalmente.
nos Estados Unidos, no Reino Unido, já prospectando Suape como um local de grandes oportunidades, porque Suape ele é uma ponta de lança, né, para os mercados do mundo inteiro, né? Até na Ásia, a gente tem mais de 150 contatos destinos com portos no mundo inteiro, né? Chega a 160. E essa relação com o hemisfério norte e o hemisfério sul, em termos de logística, Suape tem uma vantagem em relação a Pecém, em relação a Santos. Precisamos utilizar essa referência geográfica. E para dentro a gente tem a região metropolitana do Recife e Suape como o grande centro de logística do Nordeste, porque a gente está numa distância que não passa de 800 quilômetros de Fortaleza e de Salvador, que não passa de 300 quilômetros de Natal e de Maceió. Estamos do lado de João Pessoa, né, do lado da capital, Recife, e estamos a 450 quilômetros de Aracaju. Então, nós temos a capacidade de tanto fazer uma entrada de produtos vindo dos mercados internacionais, como também uma entrada de produtos vindo desse centro de logística no Nordeste. E o Nordeste, como é uma região que tem a capacidade de fornecer sol e vento, né, para o estabelecimento de empreendimentos de energia renovável, então o nosso preço de energia renovável vai ser muito baixo, e já é muito baixo, já é muito competitivo. Então a gente tem uma vantagem comparativa de produção de energia renovável e hidrogênio verde em relação a outras regiões do Brasil. E isso faz com que Suape e Pecém possam ser parceiros e não uma disputa. Ou seja, a disputa hoje de ser, digamos, a referência no hidrogênio verde com Pecém é inclusive saudável, porque Pecém puxa de um lado e a gente puxa do outro. A gente vai atrás de Pecém, né? Ou Pecém vai atrás de Suape. E a nossa carga de retorno para esse Nordeste é muito importante, e os projetos estruturadores eles estão já bem estabelecidos, como, por exemplo, a Ferrovia do Sertão, né, que é um projeto estruturador que vai ser um grande ponto de inflexão para os modais que Suape hoje suporta. É algo que Suape precisa, né? É uma ferrovia. Agora, você falou aí nessa disputa com o Pecém pelo hidrogênio verde, e Pecém já tem, acho que mais de 11 protocolos, talvez, nem sei quantos já tem hoje, são vários, mas eu concordo com você com relação a isso, porque quanto mais melhor, porque se não houver esse grande volume de produção de hidrogênio verde, essa molécula ainda vai ser muito cara. Exatamente, E escala de produção. Não tem como ser competitiva, né? Então, assim, quanto mais melhor, quem tiver condições de explorar, que explore. Agora, Suape, voltando à questão ambiental, Suape tem um aspecto interessante, que mais da metade da área do porto é verde. São Exatamente, 59% da área 59. Suape, 8 mil hectares dos 13.500 hectares, é destinado à preservação ecológica. Então, a gente tem mangue, tem restinga, a gente tem alagados, a gente tem Mata Atlântica, a gente tem áreas de riachos, de nascentes. Tem um projeto lá em Suape que é muito legal, que são as 95 nascentes, que é o projeto que georreferenciou 95 olhos d'água para a gente fazer todo um trabalho de recuperação dessas nascentes. No território de Suape no tem território 95? De Suape, 95 nascentes que estão georreferenciadas. Vocês têm alguns projetos muito interessantes lá. Você tem, por exemplo, o Hipocampus, né, que é para a preservação dos cavalos marinhos. Essa espécie é muito emblemática assim, para a gente ultimamente, porque é um bioindicador. O cavalo marinho é uma espécie muito sensível, então qualquer situação de poluição ele é afetado rapidamente. E o projeto Hipocampus, que se desenvolveu bastante em Porto de Galinhas, mas com as manchas de óleo lá em outubro de 2019 e depois a pandemia em 2020, o projeto paralisou suas atividades de pesquisa e de manutenção, porque vivia de visitação, né, de turismo. Né, mas morreram os... Então, ficou numa gambiarra. Inclusive, a gente ajudou a sair dessa gambiarra. Então, os cavalos marinhos não desapareceram lá. Não. Tem um laboratório que tem uma reprodução in vitro, não é? A reprodução em laboratório, em que as espécies elas são identificadas nos estuários, na área do foz, dos rios e relação com o mar. E essas
espécies identificadas são reproduzidas em laboratório. A gente fez a migração de Porto de Galinhas para Suape. Então, a gente começou a estudar os estuários de Suape e encontramos cavalos marinhos, né, nos pontos identificados, né, de monitoramento. Isso foi muito interessante para a gente saber que tem cavalo marinho lá e que a qualidade ambiental desse estuário que comporta um porto, não é, com movimentações de cargas perigosas e embarcações pesadas, né, também abriga uma série de bioindicadores positivos. Então, a gente tem o cavalo marinho como uma espécie hoje emblema, uma espécie bandeira, não é? E a gente tem estimulado que as empresas possam apoiar essa atividade, não é? Inclusive colocando na sua marca, não é? O projeto Hipocampus, e temos logrado êxito nesse processo de engajamento das empresas. Trabalhamos com as agendas de sustentabilidade, Patrícia. Então, a gente tem a agenda que se relaciona com o mar, que a gente chama a agenda azul, a agenda que pensa para além da movimentação portuária ali do porto. O que é que tem por exemplo, de biodiversidade? Cavalo marinho é um exemplo, a questão dos tubarões é outro exemplo, peixe-mero é outro exemplo, tartaruga é outro exemplo, golfinhos é outro exemplo, de espécies que ocorrem lá na área do porto, mas que não tem uma visão, digamos, de uma agenda de sustentabilidade e de economia, de uma nova perspectiva de trazer renda para aquele território e para as pessoas que vivem daquele território. A pesca artesanal, por exemplo, é outra atividade que a gente precisa, né, estabelecer uma parceria mais ativa das partes. Digo das partes porque sempre foi, digamos, um cavalo de batalha, né? Assim, e a intenção de fazer uma agenda azul é envolver os pescadores, é envolver as marisqueiras, é envolver o turismo de base comunitária, o comércio local, o potencial do turismo subaquático, né? A gente tem vários naufrágios ali naquela região em que a gente pode desenvolver atividades de turismo. Isso pega a década dos oceanos, isso pega um planejamento espacial marinho que nós estamos fazendo, isso pega todo um esforço de ordenar as atividades náuticas de esportes aquáticos naquela região, do turismo, e fazer com que a Agenda Azul estabeleça novas parcerias e novas economias. A Agenda Verde tem tudo a ver com a Mata Atlântica, tem tudo a ver com sistemas agroflorestais, com reposição florestal, com espécies nativas da Mata Atlântica, as abelhas nativas, a meliponicultura, né, as flores tropicais, as orquídeas, as bromélias. Então, é um trabalho que pensa em envolver as pessoas e trabalhar esses arranjos produtivos que estão assim, marginalizados do ponto de vista de uma economia que dá pouco valor, né, mas que tem um grande potencial de consumo local, inclusive. Porque, como já disse inicialmente, 224 empresas, mais de 40 mil trabalhadores diretos, né, que estão comendo, por exemplo, 3 vezes ao dia, uma vez ao dia, pelo menos lá em Suape, que é um mercado consumidor de produtos orgânicos, por exemplo, de produtos agroecológicos que podem ser produzidos nos sistemas agroflorestais. Então, tem todo um trabalho que Suape está fazendo nessa linha de estimular a agroecologia na região. E tem a agenda da economia circular, a agenda amarela que a gente fala, né, que é exatamente ver o resíduo como um potencial para uma nova atividade econômica. E o hidrogênio verde, por exemplo, é uma economia circular fortíssima. Não é? A questão da logística reversa dos eletroeletrônicos também vai gerar uma série de novas economias. Então, sair um pouco desse paradigma de ver a questão do meio ambiente como um problema e ver a questão do meio ambiente como uma grande oportunidade de gerar novos arranjos locais produtivos e que gerem indicadores positivos de sustentabilidade. Muito bem. Carlos Cavalcante, estamos chegando ao final do nosso programa. Quero agradecer a sua presença, a sua colaboração, todo esse conteúdo que você trouxe para a gente, né? Parabéns aí pelo trabalho que vocês estão fazendo. Em breve, espero de novo entrevistá-lo para saber quais são as novidades e o resultado de todas essas pesquisas que estão sendo executadas em Suape. Muito obrigada. Maravilha, Patrícia. Fico à disposição e dizer que tudo isso que eu falei está sendo certificado. A gente certificou o ano passado, 2021, né? Temos certificações ISO, 3 certificações, estamos mantendo as certificações ISO e ampliando o escopo de certificação, como, por exemplo,
a plataforma ESG. Então, tudo isso que a gente está fazendo está rigorosamente sendo monitorado pelo compliance da empresa, por todos os processos de controle, para que a gente realmente possa dar o exemplo e mostrar para as 224 empresas que é possível fazer e a gente ter os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável sendo uma mola propulsora para o desenvolvimento com sustentabilidade. Muito bem, muito obrigada. Agradeço você também pela audiência. Não se esqueçam de se inscrever nos nossos canais para receber as notificações dos próximos programas. Até a próxima.